E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu trago um assunto aqui não muito agradável. Você que acompanha aí as redes sociais, tanto aqui no YouTube quanto nas redes vizinhas, você tem visto aí o caso daquele jovem de 32 anos que acabou falecendo na UPA no Rio de Janeiro. É algo que impacta todo mundo, é algo que precisa realmente ser apurado, é algo que nós que somos profissionais da área da saúde, a gente se sente totalmente impotente diante de tal situação. E é algo muito triste. Estava lendo algumas reportagens para poder tentar entender o que aconteceu com esse jovem. Segundo a família, ele já há meses estava reclamando de uma dor no estômago. E ele tinha até um exame de ultrassonografia para ser agendado, endoscopia para poder fazer, porém não deu tempo. E por várias vezes ele ia na UPA, tomava dipirona e era liberado. Eu não vou colocar vídeo dele aqui para expor, nem imagem também. Vocês com certeza viram aí em alguma rede social sobre este caso. Mas vamos analisar junto comigo um pouquinho sobre as atitudes dos profissionais que ali estavam naquele plantão. Um plantão que com certeza ficou marcado na vida de todos os profissionais que ali estavam. O secretário da Saúde ele tomou uma decisão radical, demitindo os 20 funcionários que estavam na UPA. Essa decisão, no meu ver, não é uma decisão assertiva. Por quê? Porque precisa estar um inquérito e precisa realmente descobrir quem é o culpado e se houve realmente culpa. Talvez na emoção, no calor, você possa até discordar de mim e falar, não, todo mundo que estava ali tem que ser demitido. Não, nem todo mundo. Nem todo mundo participou do atendimento, nem todo mundo era responsável por aquele paciente. Nós precisamos dar nome aos bois e precisamos imputar responsabilidade a quem merece responsabilidade. Por exemplo, a pessoa que trabalha lá na higiene, que estava de plantão naquele dia, por que ela seria demitida? A palavra foi, todos que estavam de plantão naquele dia serão demitidos. Então, tem muita gente que não tem nada a ver com o que aconteceu. Por exemplo, a pessoa que estava na farmácia, por que ela tem que ser demitida? Então, realmente, precisa ser revisto. O inquérito precisa ser instaurado e precisa realmente descobrir quem foram os culpados. Um amigo que o levou, ele foi levado por um amigo, um porteiro, disse que ele chegou lá andando e gritando de muita dor, com muita dor. E aí esse amigo disse que eles chegaram lá por volta das 19 horas e 40 minutos e foi feita a classificação de risco dele às 20 horas e 30 minutos. Ou seja, demorou-se 50 minutos para ele poder ser classificado. Então, precisamos pensar no quê? Precisamos pensar qual que é o mecanismo que é utilizado, né? Quais são as barreiras, o que levou essa pessoa a demorar 50 minutos para ser classificado na classificação de risco. Pois bem, e aí eu não vi nenhuma cor vermelho, verde, amarelo na mão dele, né? Quando a gente vê aquela imagem dele, desculpa, eu tô toda hora assim que eu tô com alergia, o que a gente vê no braço dele ali é uma pulseira branca. Normalmente a pulseira branca, ela é posta quando a pessoa faz a ficha, né? E aí coloca a pulseira branca, que é a pulseira de identificação. Não sei se ele chegou a ser classificado, eu não tenho essa informação, eu busquei e eu não consegui essa informação. As classificações em UPAs e hospitais são utilizadas, principalmente no SUS, o protocolo de Manchester. O que é o protocolo de Manchester? O protocolo de Manchester é para atender aquilo que é mais grave primeiro. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Chega um paciente que foi classificado como vermelho. O atendimento dele, se é vermelho, precisa ser imediato. É um atendimento que tem que ser imediato, de emergência. Se o paciente é classificado como laranja, é um paciente de urgência que precisa ser atendido em até 10 minutos. E se o paciente é classificado como amarelo, ele precisa ser atendido em até 50 minutos. O paciente que é classificado como verde, ele precisa ser atendido em até 120 minutos, em até 2 horas. E o paciente que é classificado como azul, ele tem que ser atendido em até 240 minutos. Um ponto chave disso tudo, em classificação de risco, nós sabemos que quem faz a classificação de risco é o enfermeiro e precisa ser um enfermeiro capacitado. Eu fico muito chateado porque eles pegam uma pessoa que acabou de formar, o recém-formado, e põe na classificação de risco. Essa pessoa ainda não tem experiência, ela não tem olhar clínico, ela não tem todo esse manejo
que um enfermeiro experiente tem. Então é um erro gravíssimo que a maioria das instituições fazem esse erro. Pegam a pessoa que acabou de formar e colocam em uma classificação de risco. Isso é muito perigoso. Agora vamos falar um pouquinho sobre esse paciente. Qual foi a classificação de risco desse paciente? Porque ele chegou às 19 horas e 30 minutos. Na verdade, ele chegou às 19 horas e 40 minutos. Foi feita a classificação, conforme o amigo diz, às 20h30 e às 21 horas foi assinado o atestado de óbito desse paciente. Ou seja, após 30 minutos de ser classificado. E nós não sabemos qual foi a cor da classificação desse paciente. Alguns falam que foi verde, outros não falam nada, outros falam que ele não teve nenhuma classificação, outros falam que ele nem chegou a passar pela classificação de risco. Eu tentei buscar um pouquinho e não consegui informações o suficiente para saber se ele passou ou não pela classificação de risco. Vamos supor que esse paciente passou pela classificação de risco. Um paciente que chega com uma dor intensa, gente, não tem como ele ser classificado como verde, nem ser classificado como azul. Por quê? Dor intensa, né? Esse paciente, ele é uma emergência. Ele precisa ser classificado como amarelo e o atendimento dele precisa ser no máximo até 50 minutos. Mas nós sabemos que uma dor intensa, ela precisa de intervenção rápida. E outra coisa importante que nós precisamos salientar: ninguém para do nada. Pessoa, ela pode parar do nada? Assim, de repente, eu estou aqui falando com vocês, eu tenho uma parada? Pode sim, se for uma morte súbita. Causas de morte súbita está ligado muito a problemas cardiovasculares, aneurismas, infartos fulminantes, estão ligados à morte súbita. Isso pode ocorrer, mas nesse caso, o paciente chegou deambulando, se ele passou por uma classificação de risco, com certeza ele deve ter apresentado alguns sinais de alerta. No hospital nós temos o MILS, lembra o MILS que a gente faz, que é para estar vendo quais são os pontos principais que o nosso paciente precisa de atenção, quando ele está apresentando hipertermia, hipertensão ou hipotensão, né, de acordo com os sinais vitais, aí faz a classificação de MILS. Aqui no canal até tem um vídeo ensinando como que faz a classificação de MILS. Dá uma buscada aqui no canal que você vai ver. Por quê? Porque o paciente, antes dele parar, ele mostra sinais. Ele mostra sinais de deterioração orgânica. Ele só para de repente se for uma morte súbita. Tirando isso, ele vai demonstrar sinais. Agora, será que esse jovem chegou realmente a passar pela classificação de risco? Se eu sou um médico, estou de plantão em uma unidade, e se eu ouço um paciente chegar gritando de dor, com certeza eu vou querer saber o que está acontecendo. Uma das coisas que me deixa muito chateado no hospital é que às vezes vê a pessoa rolando, chorando de dor, e as pessoas passam do lado indiferente, como se não tivesse acontecendo nada. Gente, se a dor do outro não te incomoda, o doente é você. Você que precisa de tratamento, porque a dor do outro precisa nos incomodar. E o deputado Jorge Viana, ele fez um vídeo hoje, né, ele postou no dia de hoje. Você vai estar vendo o vídeo no outro dia, que eu estou gravando agora à noite, né? Agora aqui já são mais de 11 horas, mais de 23 horas eu estou gravando esse vídeo. Ele fez um vídeo e ele fez uma explanação sobre o ponto de vista dele, que eu achei bastante interessante, quando um repórter tenta imputar toda essa culpa à enfermagem. Porque nós sabemos que tudo que acontece no hospital, infelizmente, a enfermagem acaba sendo culpada. Mas precisa ser apurado para saber quem são realmente os culpados e se realmente existem culpados, né? Tudo isso precisa ser apurado de forma muito clara. Eu acho um radicalismo tremendo demitir todo mundo que estava de plantão naquele dia. Sendo que, com certeza, pessoas que não tinham acesso a esse atendimento foram demitidas ou serão demitidas. Então, precisa se apurar. A gente não pode agir jamais por emoção. A gente precisa agir por razão. E também, além da razão, com humanização. Quando a gente fala de empatia, a gente fala de se colocar no lugar do outro. E eu nem consigo me colocar no lugar da família desse jovem. Por quê? Porque é a família que perdeu alguém que amava. As pessoas que eu amo estão aqui comigo, então não tem como eu me colocar no lugar. Só sente a dor da perca de um filho, de um irmão, quem perdeu. E assim, meus sentimentos dessa família realmente
Isso não pode ficar impune, precisa ser apurado de quem foi a culpa, se houve culpados. Mas eu quero colocar aqui, para finalizar esse vídeo, a fala do deputado Jorge Viana, que eu achei bastante interessante. Vou colocar aqui no finalzinho, tá bom? E deixe o seu comentário abaixo desse vídeo. Olá, enfermagem brasileira, tudo bem? Deputado Jorge Viana, sou técnico de enfermagem e enfermeiro. Olha, eu quero fazer um comentário sobre os comentários, né, dos jornalistas com relação à morte daquele paciente lá no Rio de Janeiro, na UPA. Vamos lá. Um homem faleceu enquanto aguardava atendimento na UPA da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. A Secretaria Municipal da Saúde do Rio de Janeiro anunciou que todos os profissionais que estavam de plantão na UPA serão demitidos. Bom, primeira coisa que eu vejo aí é a falta de habilidade, né, e o despreparo da Secretaria de Saúde em falar que todos vão ser demitidos. Tem gente que está envolvida, tem gente que não tem nada a ver. Então, assim, é um despreparo ali, já começou assim, né? Vamos continuar. Então, onde está o erro? Com certeza nessa primeira entrada, nesse primeiro acesso dele ali. Com certeza absoluta, nós estamos falando de agente de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Essa é uma das áreas que eu domino. Olha, esse camarada fala assim que é uma das áreas que ele domina. Pelo que eu estou vendo, ele não domina absolutamente nada. Ele disse que até que fez um mestrado nisso. Como é que uma pessoa que faz mestrado não sabe nem distinguir o papel do técnico de enfermagem do enfermeiro? Porque o que aconteceu é que se ele passou pela triagem, ele passou pelo enfermeiro. O técnico de enfermagem não tria. Então, pessoal, pra vocês verem como é que as pessoas elas têm até uma maldade, né? Querem sempre imputar os problemas da saúde a nós, profissionais de enfermagem. E mais ainda, esse processo de classificação de manchetes, classificação de risco, essa triagem, é uma grande responsabilidade para a enfermagem. Eu já falei isso várias vezes. Por quê? Porque a gente faz a triagem, classifica o paciente, ainda que, né, existe toda uma dinâmica para classificação, mas enfim, faz a classificação. Esse paciente não é atendido no horário. Ele não é atendido lá no tempo que é padronizado pelos protocolos. Vocês sabem disso. Então o camarada chega na UPA, ali é feita a triagem, até o médico atender, esse paciente inclusive pode evoluir. Enfim, tudo isso nós sabemos e está na hora da gente repensar sobre essa classificação para o enfermeiro. Bom, continuando. Eu fiz um mestrado em Direito da Saúde, Capês. E a minha pesquisa ali acadêmica, quando eu fui fazer a dissertação, era exatamente sobre as unidades de atendimento do SUS, todas elas. Então, quando você fala, Capês, por exemplo... Aqui ele fala o seguinte, ele vai falando que o SUS é bonito no papel e tudo mais, mas, enfim, a gente sabe que até tem razão, né? O SUS é bonito no papel, na hora da prática não acontece. Mas nós precisamos de pessoas que possam, pelo menos, propor melhorias e não ficar só criticando. Enfim, é uma fatalidade, sabe? Todos nós ficamos abalados. Isso aí abala todos nós que trabalhamos na saúde. Quando a pessoa morre, ainda mais sentado. Agora, tem que se investigar, saber o que aconteceu, né? E aí, punir quem deva ser punido. E não fazer como eles falaram, punir todo mundo e principalmente imputar isso à enfermagem. Não. Com certeza não, tá bom? Então, esse aí é meu recado, pessoal.